Boa noite, meus amigos. Feliz 2026 para todos os amigos, os nossos seguidores e os nossos colegas e que nos dão a honra de nos acompanhar nessas nossas lives, né, que já estão fazendo quase 5 anos que estamos fazendo isso. E aproveitar a situação do momento, que é de final de festas, né, Natal, Ano Novo, férias, e vamos tocar aquele assunto que cada 2 meses eu volto a bater nessa tecla, que é a tecla da manutenção da perda de peso. Nós temos feito semanalmente umas conversas rápidas aqui de 5 minutos sobre pontos importantes da saúde, problemas que surgem no consultório, problemas que levam as pessoas a procurarem médico em termos de orientação, para que as pessoas não percam tempo quando o assunto é importante, né? Para levar ao conhecimento de um profissional. E a cada 2 meses nós fazemos então uma avaliação daquelas nossas lives antigas do projeto mais jovem do ano que vem, quando eu discorri durante uns 2 anos e meio sobre a minha experiência como médico e paciente. Eu sempre fui obeso, obesidade praticamente mórbida, cheguei a 130 quilos, né? E perdi nos últimos 10 anos 48, quase 50 quilos, sem cirurgia bariátrica, sem balão intragástrico, sem usar nenhum desses medicamentos mais recentes, né? Válvulas de insulina, Victoza, Ozempic, Mounjaro. Eu sempre digo, não que eu tenho nada contra isso, pelo contrário. Tenho pacientes no consultório que têm indicação para usar, eu já prescrevo com certa frequência, quando há uma medicação absoluta. Então, apenas é uma questão de uma experiência que eu fiz comigo mesmo e quis passar para as pessoas, porque no consultório, principalmente as pacientes mulheres, né, queriam saber o que eu tinha feito. E toda a consulta aqui, porque eu não me via há muito tempo, passava no consultório, o que houve, o que aconteceu, não sei o quê, me conta o que foi, está tomando que remédio. Onde tanto cansado de explicar isso no consultório, que não tinha sido nada de especial, nenhuma medicação, eu resolvi fazer essas lives, então, e que depois redundaram nessas lives, não mais sobre perda de peso, mas sobre assuntos clínicos de uma maneira geral, de interesse geral. Então vamos falar aqui nessa época que não tem como evitar, né? No final do ano nós temos que celebrar a passagem de mais um ano, o Natal com os familiares, a comemoração com os amigos, com os colegas de trabalho, os colegas de profissão. E são inevitáveis as comemorações e os comes e bebes, e então quase sempre a gente passa daquela fase certinha que a gente vinha fazendo até então, né, mantendo mais ou menos um equilíbrio, uma atividade física, evitando excessos, comendo pouco à noite, enfim. Aí acontece que no final desses comemorativos, na primeira segunda-feira depois das festas, a gente vai na balança e leva aquele susto. Como é que eu consegui ganhar tudo isso em poucos dias, né, ou poucas semanas, né? Vou lembrar que é bem verdade que você, para ganhar 1 quilo de peso, você tem que ingerir 7.000 calorias a mais do que você precisa para o seu dia a dia, para que esse excesso de calorias se transforme em 1 quilo de peso, que é a caloria beça. Mas acontece que se você lembrar que você nunca se come pouco, né? Muita comida muito gordurosa nessa época, muita rabanada, muito pão com açúcar, né? Muitas bebidas alcoólicas que têm um teor calórico muito alto, né? Então você vai somando tudo isso, comemorações em cima de comemoração, e aí de repente essas 7.000 calorias passam disso e a gente ganha 2, 3 quilos em 7, 10 dias, 15 dias e leva um susto, né? E pode acontecer realmente. Então o que fazer, né? Quer dizer, eu falo isso principalmente para os brevilíneos, né? Para quem me acompanha há muito tempo, está lembrado que eu falei sobre os 3 tipos antropomórficos, né? Os longilíneos, o varapau, o lambilu, aquele magrão, o antão, o braço comprido, perna comprida, que gostaria de ganhar mais 4, 5 quilos, é dificílimo, quase não consegue. Tem o normolíneo, que mantém aquele preso mais ou menos a vida inteira, raramente ganha um pouco, raramente perde muito, e se mantém mais ou menos estável ao longo da vida. E o brevilíneo, que eu me encontro, aquele que tem os braços e pernas mais curtos em relação ao tronco, tem o ângulo de Louis, aquilo que eu já expliquei aqui, no ângulo que se faz entre as costelas acima de 90 graus, e ele só de cheirar um pão é capaz de ganhar umas 100, 200 gramas, não é conversa de gordo, realmente a facilidade existe.
Então, o que fazer nessa hora? Lógico que eu não tenho a resposta para tudo, nem tem o fato de eu ter conseguido o que eu consegui, não me garante nada que eu, daqui a pouco e no futuro, perca o controle disso, que a gente não sabe, não entende completamente a obesidade. É mais do que uma simples conta de somar e diminuir, né? Não cair naquela tentação de achar que não é porque você comeu mais calorias, não fez exercício suficiente para queimar mais calorias, você acumulou. Você comeu menos e você fez mais exercício, você perdeu. Não está errado isso aí, esse raciocínio está certo, mas não é só isso. E a gente exemplifica, né? Como, por exemplo, você já deve saber, as pessoas que usam esse análogo da insulina, essas canetas subcutâneas para emagrecer, essas pessoas já devem ter percebido, nelas mesmo e em outras pessoas, que algumas pessoas perdem muito facilmente peso, e outras perdem muito pouco, outras não perdem nada, né? E não tem uma explicação lógica para isso. Por que essa diferença de ação em determinadas, as variadas pessoas, né? Então isso é difícil, não é uma resposta uniforme. Não existe essa resposta uniforme para todo mundo, isso não existe. E o que a gente tem aprendido com isso, então, né? Ao longo de 10, 12 anos que tentei fazer e continuo fazendo uma dieta mais ou menos dentro do padrão habitual, sem exagero, né? Fazendo uma atividade física regular, depois que você mantém o peso estável por muito tempo, né? Me dá a impressão, também não tem como comprovar isso, nem tem, que eu saiba, trabalhos científicos que corroboram isso, que você teria uma dificuldade maior de voltar a ganhar peso. Será que isso é verdade? Não sei, eu tenho notado, por exemplo, passei agora 8 dias fora na época do final do ano, é lógico que eu comi mais do que o normal e que bebi um pouco mais para comemorar, para celebrar, e quando vim me pesar, se ganhei 200 gramas foi muito, quer dizer, o que aconteceu? O que mudou o metabolismo? Não deve ter mudado. Não se sabe exatamente, não sabe tudo sobre obesidade, mas o que se sabe é que existe quando você começa a fazer dieta, a perder peso, você começa a reduzir as calorias, o seu organismo não sabe se você está no deserto sem comida e vai morrer de fome, então ele reduz ao máximo o seu metabolismo para que você queime muito pouco e aproveite o mínimo que você come, ou se você está querendo emagrecer. A célula não sabe disso. Então, parece que depois de muitos meses, muitos anos de se mantendo assim, há uma ideia de que o normal, entre aspas, passa a ser isso. Então, como se a chave do metabolismo se estabilizasse num padrão diferente. Tudo isso é muito aleatório, tudo isso é muito teórico, né? Mas a gente tem percebido isso com algumas pessoas, no meu caso também. Então, amigos, é só para desejar um grande abraço para vocês, considerar que é difícil, nós sabemos que essa situação é difícil, nós temos que manter a disposição e o entendimento e o conhecimento, né, para aprender um pouco mais sobre isso e divulgar os conhecimentos. E daqui a 2 meses vamos voltar a trazer novidades sobre novos medicamentos para o tratamento da obesidade que estão para sair, e novas publicações, novas descobertas que vão acontecendo ao longo dos anos, né, dos meses. Né? A gente sabe que a medicina é uma ciência que sempre muda. O que era verdade absoluta há 10 anos, 15 anos, hoje já não é verdade, o outro já é um anátema, não, isso é uma coisa horrorosa, isso é um erro grosseiro, como é que a pessoa podia pensar assim? Mas, enfim, é a maneira como a gente vai aprendendo, aos trancos e barrancos, e através da experiência, observação, né, e através da ciência bem elaborada para isso. Então, na próxima quinta-feira, voltamos com o nosso encontro com o Clínico Geral, aí para falar sobre temas de consultório, temas do dia a dia, né? E fiquem com Deus, um excelente ano para todos, vamos nos mantendo em contato aí durante esse período. Um abraço para todos.